Vasco e Sport hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa dessa vitória. O Vasco precisa vencer esse jogo hoje para não beirar a zona de rebaixamento, galera. É muito importante o Vasco vencer o Sport. É um jogo vencível? É vencível, mas por ser vencível é que tem que vencer, né? O Vasco precisa sair com essa vitória. Não é aceitável uma derrota diante do Sport, né, gente? O jogo é em São Januário. Vamos ver se o Vasco consegue trazer aí essa alegria ao seu torcedor, trazer uma reprise aqui do SBT Sport Rio para vocês. Juros de mora. Calma aí, eu tô fechado com a minha galera, pô. Isso aí, Veneca. Isso aqui é uma equipe. Cai um, cai geral, pô. Ele mora aqui também. É, pô. Senão Vou ficar despejado? Senão a gente tira ele do quarto. É verdade, é verdade. Olha, aliás, quando voltar à casa dela, a gente deveria, ficando muito bonito. A gente deveria... Vem cá, quando que vai ficar pronto? Que te falaram? Tá quase pronta, ela Obra tá é dizendo. assim. Vai ficar pronto em janeiro, demora. aí em dezembro. Nada ainda. Ô, meninos, quando ficar pronta a piscina dela lá, a gente vai fazer um programa de lá. Perfeito. Né? Olha aqui, mínimo. ó, o Fluminense passou o carro no São José, no Maracanã, chegou a segunda vitória aí na Sul-Americana. A reportagem do Flávio Vinick estava lá e conta tudo pra gente. Fala, Flavinho. Foi uma noite para os tricolores ficarem loucos da cabeça. O jogo marcava a volta do Renato ao Maracanã no comando do Fluminense em uma competição internacional. Para a alegria dessas simpáticas tricolores. Eu acho que Renato desencantou o time, né? Eu acho. O Fluminense entrou em campo com o time praticamente reserva. Era a oportunidade para garotos como Léo Jance, que recebia atenção especial do Renato e agradou as torcedoras. O Vitor tá jogando bem. Não demorou muito para o Fluminense deixar evidente a superioridade sobre o São José. Everaldo acertou um belo chute no ângulo para abrir o placar. O segundo dele foi ainda mais bonito. Com um voleio à la Fred, ou Bebeto para os mais antigos, o centroavante, enfim, apresentou seu cartão de visita aos tricolores. Everaldo aproveitou bem a chance que teve de começar jogando, fez os 2 primeiros gols dele aqui no Maracanã com a camisa do Fluminense. Importante para você, né, Everaldo? Verdade, muito feliz e contente, né? Sempre foi um sonho meu fazer gol no Maracanã. Já fiz alguns gols com outras equipes, mas hoje pelo Fluminense. Então eu tô aí para isso, para trabalhar, para ajudar. E sempre quando o Renato optar pela minha presença dentro de campo, eu vou estar fazendo o meu melhor. É lógico que as características do Cano eu conheço bem, mas era importante também para o Everaldo, já que ele fez os 2 gols, dar oportunidade para todo mundo de observar. Renato mandou o time continuar atacando no segundo tempo e foi atendido. Ganso bateu e no rebote, Serna fez o terceiro com tranquilidade, premiando a recuperação do camisa 10. É uma felicidade enorme, né? Poder jogar acho que 60 minutos, adquirindo o ritmo de novo, né? Espero que eu possa estar logo conseguindo concluir uma partida toda. Aí veio o motivo do Everaldo ser reserva. Na primeira oportunidade, Cano mostrou frieza e precisão para marcar o 4º do Fluminense. O argentino ainda contou com a gentileza do Nonato para fazer outro, o segundo dele e o 5º do tricolor. Estava com muita vontade de entrar no campo, de produzir, de fazer gol. O jogo estava aberto, a gente estava criando muita situação no gol, eu estava aí fora esperando a chamada e graças a Deus chegou e consegui marcar, que para o centroavante é muito bom poder fazer gol, dar essa confiança, né? E todo o tricolor saiu feliz do Maracanã. O guerreiro, as guerreiras e o artilheiro do L, do beijo no escudo, que veste a camisa 14. É uma máquina, hein, ô? Como é que é o nome do Everaldo, hein? O carro. Cadê o carro? O que é isso, Alex? Olha só, eu tenho minha cavalaria,
Você tem o seu poçante, hein, Cris? Qual é o nome do Everaldo agora, hein? Pode falar pra mim? Opa, ô Vene Casagrande, boa tarde pra você. Conta pra mim, falamos ontem, analisamos aí que o Flu ia vir com um time alternativo, né? Sim. Muitas peças que não eram do time titular nos últimos jogos. E foi uma máquina, foi um amasso. Eu queria que você me falasse, Vene Casagrande, quem que aproveitou essa oportunidade dos jogadores que não são titulares nesse super jogo do Fluminense no Maracanã? Fernandinha, boa tarde Pedrosa, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos lá, não foi time alternativo, né? Foi um time praticamente reserva. Se a gente levar em consideração que o Ganso vai ser titular futuramente aqui, e né? tem o goleiro Fábio também que iniciou a partida, foi um time totalmente reserva. Eu acho que desses jogadores que souberam aproveitar as oportunidades que eles tiveram, o Everaldo, obviamente, que fez 2 gols, mostrando que tem um potencial absurdo de ser um reserva imediato do Germancano, inclusive o Germancano entrando fazendo 2 gols. Gostei do Nonato, é um jogador que joga numa posição que o Fluminense vai precisar ficar de olho, porque teve um jogador que acabou tendo uma grave lesão e aí não vai conseguir voltar esse ano, ou se voltar esse ano vai ser apenas na reta final da temporada. Gostei da partida que o Nonato fez, desarmando, quebrando linha com passe, dando assistência também, porque ele deu uma assistência pro gol do Germancano, o segundo dele, e também gostei do Thiago Santos. Ele que foi destaque em 22, lembra? Participou até aqui do nosso programa, o Nonato, veio aqui. Aí foi vendido pra depois Bulgária, foi vendido pro... retornou Exatamente. agora e mostrou que ele pode ficar à disposição do técnico Voltou Renato tomando um Augusto. ponto na cabeça, Passou não pelo foi, lembra? Santos e aí veio pro Fluminense depois. Exatamente. E o outro jogador que eu acho que aproveitou muito bem a oportunidade foi o Thiago Santos, um jogador que o Renato conhece dos tempos de Grêmio, e a gente não sabe quem será a dupla de zaga do Thiago Silva, porque existe essa incógnita, né? Ainda existe essa dúvida. E o Thiago Santos, ele mostrou que pode brigar por essa titularidade. Esse aí também que tá com a bola também, gostei da partida dele, o Keno fez uma boa partida novamente, tá pedindo passagem. Eu já falei, não quer mais me dar. Então eu acho, Eu adoro o Fernandinha, Keno, adoro. Eu acho, Fernandinha, que o Renato, ele usou muito bem a estratégia dele. Inclusive, assisti a entrevista coletiva dele, ele justificando que ele fez isso para ver com quem ele pode contar. E com certeza, na partida de ontem, ele pôde perceber que vários jogadores estão à disposição dele ali, pronto para dar conta do recado dentro de campo. O Bernal também fez uma boa partida, né? Sim. Pedrosa, eu queria que você fosse lá no telão, por favor, Claro. para analisar os gols. O segundo gol, o primeiro ou o segundo? Vocês vão Na colocar verdade, no é o- telão. é o segundo o do Everaldo, segundo do né? Everaldo, o Frederaldo, por E favor, o fala o segundo nome do certo Cano dele. também. Esse aí do Cano. Pode voltar um pouquinho, que tem muito a ver com o que o Vene falou sobre a partida que o Nonato fez. Pra mim, ele foi uma peça crucial na engrenagem do Fluminense. Um jogador que não estava sendo titular, até porque ele disputa a posição com o Hércules e com o Esse é o Martinelli. ponto do que a gente tem do gol, tá? Pode voltar Só um pouquinho. tem mais um pouquinho. Pode voltar um pouquinho. Não, pode voltar mesmo. Não, aí... A gente não Calma. tem muito antes, a gente tem isso Agora, antes. vai aparecer agora, né? Bem Ó, no início, depois desse Cris, gol do pode Cano. congelar assim que começar. Isso, pode congelar, aí. pronto. Então, isso aqui é uma característica que o Nonato tem, que pra mim é muito interessante, que é o volante que consegue infiltrar. E olha só como o Cano se movimenta. Depois que o Nonato acaba dando esse corte aqui pro lado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores entre o Cano, entre o passe do Nonato e o Cano. E ele consegue acertar essa bola e o Cano, de forma muito inteligente, pode soltar. De forma muito inteligente, já dá a letra aqui pro Léo Jans, que foi o garoto aqui e o Nonato conseguiu pegar. E logo depois a bola volta pro Cano e o Cano consegue fazer o seu segundo gol rapidamente, inclusive, foram poucos minutos dentro da partida. E o primeiro gol do Everaldo também conta com a participação do Nonato, no momento em que, esse aí é o do Keno. Keno consegue colocar de lado e o Everaldo bate cruzado, inclusive é uma característica do centroavante que sabe o caminho do gol, né? porque ele nem olha pro gol, E aí, Coisa o linda Keno também esse foi gol. muito bem. Acho até que o Keno tá merecendo Ele ser pede, titular né? nesse O time do Everaldo Fluminense. pede, né? Exato, ele faz assim, me dá. Que ele já sabia que ia girar e bater. É uma característica do Everaldo, cansou de fazer gol assim no Bahia. E mais uma vez o Nonato participando, dando essa bola pro Samuel Xavier. Que E aí bonito. é o gol que foi a alcunha Frederaldo, né? Porque realmente lembrou muito aquele gol do Fred contra o Flamengo de voleio. O Everaldo pede novamente, tá sozinho na marcação e consegue dar o voleio para fazer o seu segundo gol na partida. O Fluminense, de fato... Você gostou do Flu, Nessa Pedrosa? temporada, Fernando, eu vou ser muito honesto com você. Se você for comparar o time do Fluminense de 2024 e de 2025, principalmente do meio para frente, o que o Fluminense tem de opções é uma coisa muito grande. Porque eu vou parar para pensar aqui. Ganso, Lescano, dois jogadores que podem fazer essa posição de meio campo. O Lima também pode fazer essa posição. Na esquerda, Keno e o Canobi.
ótimos. Na direita, tem o Serna, que tem jogado muito bem, John Arias, simplesmente só o John Arias, né? Everaldo e Cano no ataque. E se você for ainda mais profundamente, ainda tem o La Vega que pode acontecer, ainda tem outros jogadores, o Riquelme infelizmente se machucou, mas era um garoto também que seria uma opção. Então assim, do meio pra frente o time do Fluminense melhorou muito em relação ao ano passado. Do meio pra trás, acho que ainda tem uma carência, principalmente nessa zaga. Talvez, como o Vene falou aqui, a dúvida do Renato seja quem vai ser o companheiro do Thiago Silva. Pra mim, nesse momento, o Ignacio é um nome mais indicado pra mim. Ô, Cris, você falou o quê? Fala pro Venê. Pode falar. Neymar tem o Mundial, hein? É isso. Abre Vem o olho, sim, galera. no Mundial, Cris. Sim, é isso. É isso, mas é isso, é isso. Fala o que você ia dizer, Venê. Eu acho que em cima disso que a gente está debatendo aqui, que do bom elenco que o Fluminense tem atualmente, e o Renato, ele tem um ponto positivo. Eu sou um cara que eu sou extremamente crítico ao trabalho do Renato, acho que ele não evoluiu muito a parte técnica, mas se tem um ponto positivo que o Renato consegue fazer é utilizar a categoria de base muito bem. Lá no Grêmio ele soube utilizar e o Fluminense ele tem uma baita categoria de base. Chovendo uma olhada, a gente elogiar a categoria de base do Fluminense. Então eu acho que o Renato ainda pode usufruir disso, desse momento da categoria de base do Fluminense para tentar ter reforços caseiros para o time profissional. É uma loucura, gente, a gente pensar que o Flu vai brigar pela Sul-Americana e pode fazer frente também no Campeonato Brasileiro, Pedrosa? Eu acho que Porque olha aqui, acho que não? Olha aqui, você falando aí peça por peça do Flu, opção por opção, e a gente está falando que todo mundo vai ter que driblar o calendário brasileiro. Sim. Essa semana vimos aí o Felipe Luiz, vimos o Renato, deu certo para um, não deu certo para outro, porque o futebol é assim. Mas todo mundo vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas vão ser mais fundamentais, talvez, do que você ter um elenco mais forte do que o outro, né? O Fluminense tem um bom elenco. A gente não está falando só de 11, a gente está falando de um elenco legal. Será que não? Será que é loucura? Não. Vocês acham que não? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, principalmente com as 3 competições que o Fluminense vai ter, Sul-Americana, Copa do Brasil e Super Mundial, é algo muito difícil para o Fluminense conseguir segurar, justamente pelo que eu falei. Talvez não seja pelas peças do meio para frente, mas principalmente pelas peças do meio para trás. O Guga teve uma lesão, joga o Samuel Xavier, que pra mim é até melhor do que o Guga, mas o Guga vinha no momento melhor. Mas só tem 2 ali atrás. Zaga, o único zagueiro 100% confiável do Fluminense se chama Thiago Silva. Lateral esquerda, quem jogou ontem foi um garoto, o Léo Jansen, que até foi bem na partida, mas ainda é um garoto, não dá pra você botar uma expectativa nele. Então se perde o Fuentes, tem o René, que cai muito de rendimento. Pra mim o Fuentes é um jogador muito melhor do que o René. Então, assim, o Léo Jansen foi ali o terceiro reserva, talvez possa até, quem sabe, pegar essa vaga imediata aí do René de reserva. E a volância também me preocupa. Quando a gente diz volância, gente, é só um termo, tá? E não fica bravo você que não gosta, não. Isso Exato. é uma coisa, é um termo que a gente inventou e tal. A gente não, o mundo do futebol e fala. Por isso que eu valorizei o futebol do Nonato. Exato. Porque é uma posição que vai fazer falta. E ele já foi um personagem importante, ou seja, ele tem todo esse caminho para brilhar, né? O Martinelli e o Hércules, eles são, na minha visão, segundo volante. Eles não são primeiro volante. Porque o Fluminense perdeu o Otávio. O Otávio era o primeiro volante do Fluminense que contratou para isso. O Bernal é ruim? Não, mas ele ainda não engrenou no time. Então, do meio para trás, eu não vejo o Fluminense tendo elenco suficiente para disputar todas as competições. Eu acho que tem que focar nas Copas mesmo e também fazer um bom Mundial. E a questão não é nem o Fluminense. A questão são os rivais no Campeonato Brasileiro. Porque tem vários outros times que estão na frente do Fluminense. Ontem eu pude ver o jogo do Internacional. Tá jogando muita bola, isso com certeza vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E eles têm uma vantagem. Eles não vão disputar o Super Mundial. Ou seja, o calendário fica mais tranquilo para eles. Tem o Bahia, enfim, tem o próprio Atlético Mineiro, que querendo ou não tem um bom elenco também. Ontem fez uma boa partida no Sul-Americano. Então, quando eu falo assim que não vai brigar pelas 2 posições, eu não estou querendo dizer que o Fluminense vai passar perrengue no Campeonato Brasileiro. Mas pensar em título, eu acho que nesse momento não dá ainda não. Olha só, daqui a pouco a gente vai ao vivo com o Flávio Vinick conversar. É isso aí, galera do Vascão. Hoje tem Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama joga contra o Sport, né? Às 8. Nossa, às 9 horas, horário de Brasília. O Botafogo joga às 4. Palmeiras e Corinthians às 5h30. O bom desse jogo aqui é que após ele já vai ter o programinha aí, que a gente posta os vídeos, né? Já vai falar de cara logo do jogo do Vasco, né, pessoal? Já falei aqui como se inicia a rodada, né? O Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro hoje, com 4 pontos, juntamente com o Corinthians. O critério ali
o Inter ser o líder deve ser a questão de cartão amarelo, cartão vermelho, né? O técnico do Corinthians foi expulso. Então isso aí conta também. Aí de cara já vem o Ceará também com 4 pontos, Fortaleza com 4, Botafogo, Flamengo e Palmeiras também com 4 pontos. São o pelotão ali de cima por enquanto, né? Apenas 2 rodadas de Campeonato Brasileiro. A final de semana agora a gente tem rodada e no meio de semana também, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aí no pelotão ali com 3 pontos a gente tem Juventude, Grêmio, Fluminense, Vasco, Cruzeiro. Com 2 pontos a gente tem Bahia e São Paulo, que não venceram no Brasileirão. E com 1 ponto a gente tem Red Bull Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro. Vitória não tem nenhum ponto. O Vasco vai enfrentar o Sport para tentar manter o Sport na mesma colocação que ele está, né, gente? Agora o Vasco meio de semana tem Campeonato Brasileiro, né? Não é ainda Copa do Brasil. Copa do Brasil vai ficar para o dia 30, o primeiro jogo da Copa do Brasil, dia 30. Aí vamos ter uma sequência de campeonato, 3 rodadas, né, de Campeonato Brasileiro. Amanhã, meio de semana, e no outro domingo, o Vasco enfrenta o Sport, sai para enfrentar o Ceará e enfrenta o Flamengo no Maracanã. Não é jogar em casa quando se enfrenta o Flamengo no Maracanã, né? Então, para mim, o favorito para esse jogo de Vasco e Flamengo é o Flamengo.